Alguém que esteve trabalhando contra você por muito tempo acabou de ver o próprio castelo desabar. Não foi você quem derrubou. Não foi preciso. O peso do que essa pessoa construiu em cima de mentiras, de traição, de energia torta, esse peso ficou grande demais para ser sustentado. E a estrutura ruiu sozinha. Se você já sentiu que havia alguém monitorando cada passo seu, torcendo pela sua queda, celebrando em silêncio cada vez que algo dava errado na sua vida, isso aqui é para você. Porque o que está prestes a ser revelado vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Olá, eu sou a Reina. Bem-vinda ao canal. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje não é uma história qualquer. É um espelho. E o que esse espelho vai mostrar pode ser exatamente o que você precisava enxergar. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Existe um tipo de pessoa que não consegue existir sem uma vítima. Não é uma análise psicológica bonita. É uma observação crua, dura, real. Algumas pessoas constroem a própria identidade em cima do sofrimento alheio. Elas precisam de alguém para culpar. Precisam de alguém para vigiar. Precisam de um alvo que justifique a amargura que carregam por dentro. E em algum momento, você virou esse alvo. Não necessariamente porque fez algo. Às vezes foi só porque você existia de um jeito que incomodava. Porque você avançava enquanto essa pessoa estagnava. Porque você tinha algo, paz, foco, leveza, propósito, que ela não conseguia encontrar dentro de si mesma. A inveja não nasce do ódio. A inveja nasce da impotência. Quem te invejou profundamente não te odiou porque você é má pessoa. Te odiou porque você lembrava ela, todos os dias, do que ela não conseguiu ser. E aí, em vez de olhar para dentro e trabalhar essa dor, essa pessoa resolveu direcionar toda a energia para fora. Para você. Começou com comentários que pareciam inocentes. Aquela frase dita de passagem que deixava um gosto amargo. Aquela pergunta feita com um sorriso que, na verdade, era uma faca. Aquela preocupação expressada em público que, no fundo, estava mais interessada no seu fracasso do que no seu bem-estar. Você provavelmente percebeu. Seu corpo percebeu antes da sua mente. Você saía de certas conversas mais pesada do que entrou, mesmo sem conseguir explicar exatamente por quê. Tinha algo no ar, algo no tom, algo nos olhos daquela pessoa que não fechava com o que ela dizia. E isso não era paranoia sua. Era percepção. E enquanto você tentava dar o benefício da dúvida, enquanto você raciocinava com a boa vontade que tem naturalmente, essa pessoa foi fundo. Foi muito mais fundo do que você imaginou. Nas sombras, algo estava sendo armado. Não importa se foi uma palavra dita na hora errada para a pessoa errada. Não importa se foi uma fofoca que cresceu e tomou proporções maiores do que o original. Não importa se foi algo mais intencional, mais calculado, mais obscuro. O fato é que existia um esforço real e concreto para te prejudicar. E o que as energias mostram agora é que esse esforço chegou ao seu limite. Você tem que entender uma coisa sobre quem trama contra outra pessoa. Essa pessoa está sempre mais ocupada com a sua vida do que com a dela. Enquanto você estava trabalhando, construindo, tentando seguir em frente, essa pessoa estava investindo tempo, energia e muitas vezes dinheiro tentando te derrubar. Pense nisso por um segundo. Enquanto você dormia, acordava, pagava suas contas, cuidava do que é seu, alguém, do outro lado, estava perdendo sono pensando em você. Estava planejando o próximo movimento. Estava revisando cada detalhe da sua vida nas redes sociais. Estava espalhando histórias por aí. Estava procurando aliados. Existe algo profundamente revelador nisso. Porque uma pessoa que está bem consigo mesma não precisa fazer isso. Uma pessoa que tem paz não tem energia sobrando para vigiar a vida alheia. Uma pessoa que está construindo alguma coisa real não tem tempo para ficar derrubando o que os outros estão levantando. A obsessão com a sua queda era, na verdade, a confissão mais honesta que essa pessoa poderia fazer sobre o estado interno dela. Ela estava destruída por dentro. E você era o espelho dessa destruição. O que ela não suportava em você era justamente o que ela mais desejava e não conseguia. Estabilidade, clareza, algum tipo de paz, a sensação de que a vida vai para frente. Agora, essa mesma energia que foi lançada em cima de você, toda aquela intenção torta, toda aquela força investida no seu mal, está de volta. Aumentada. Com juros. Não porque alguém fez algo de volta. Não porque você se vingou. Mas porque existe uma lei que opera independente da sua vontade ou da minha. O que é lançado com a intenção de destruir, quando não encontra onde se fixar, volta para o ponto de origem. E é exatamente isso que está acontecendo agora.
Se você já sentiu que estava sendo monitorada, que alguém ficava de olho na sua vida esperando que você escorregasse, comenta aqui embaixo. Porque tem muita gente ouvindo isso agora que viveu exatamente o que estou descrevendo, e saber que não esteve sozinha faz toda a diferença. Vamos falar sobre quem é essa pessoa. Não em termos físicos, isso não importa aqui. O que importa é o padrão de comportamento, o jeito de agir, a estrutura interna que explica por que alguém chega ao ponto de investir tanto na destruição de outra pessoa. Essa pessoa tem um padrão claro. Ela age de formas diferentes dependendo de quem está por perto. Para quem não conhece, ela pode parecer simpática, até encantadora. Sabe como se apresentar. Sabe criar uma imagem. Sabe dizer o que as pessoas querem ouvir. Tem um jeito de se aproximar que parece genuíno, mas que no fundo é calculado. Com você, provavelmente teve momentos assim também. Momentos em que pareceu uma aliada, uma confidente, alguém que estava do seu lado. E talvez você tenha aberto a guarda nesses momentos. Talvez tenha compartilhado coisas que depois foram usadas contra você. Esse é o modus operandi de quem age por trás de uma máscara. Elas criam intimidade para extrair informação. Criam confiança para ter acesso. Se aproximam para poder observar de perto e agir de longe. Por fora, essa pessoa se apresenta como alguém que tem tudo sob controle. Às vezes até como alguém importante, influente, bem resolvida. Há uma preocupação constante com a imagem, com o que os outros pensam, com manter uma aparência de estabilidade e sucesso. Por dentro, é uma pessoa que está se despedaçando. Guarda rancores antigos. Acumula mágoas que nunca foram resolvidas de verdade. Eide movida muito mais pelo que sente do que pelo que pensa. E o que sente na maior parte do tempo é uma mistura de raiva, inveja, frustração e um vazio que não consegue nomear. Quando essa pessoa fala mal de você, ela está, na verdade, falando sobre si mesma. Cada coisa que atribui a você, egoísmo, falsidade, interesse, malícia, é exatamente o que ela carrega por dentro. A projeção é perfeita e inconsciente. Ela não percebe que está se descrevendo. E tem um detalhe importante sobre o funcionamento dessa pessoa que precisa ser entendido. Ela não age sozinha. Praticar a justiça é um motivo de alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam o mal. Uma pessoa com esse padrão de comportamento sempre vai em busca de aliados. Não porque precisa de apoio genuíno, ela não sabe o que é isso, mas porque precisa de amplificadores, de pessoas que repitam o que ela diz, que confirmem as histórias que ela conta, que a ajudem a espalhar o que ela quer que o mundo acredite sobre você. E ela sabe muito bem como recrutar esses aliados. Usa a simpatia para criar uma primeira impressão favorável. Usa a confidência falsa para criar a sensação de intimidade. Apresenta o problema de um jeito que faz ela parecer a vítima e você a vilã. E quem não te conhece o suficiente, ou quem tem seus próprios motivos para acreditar no que ouve, embarca. Mas veja o que acontece com esses aliados eventualmente. Depois que ela usa o que precisava, o aliado torna-se descartável. Depois que a história já foi contada, que a mentira já foi espalhada, que o dano já foi feito, essa pessoa vira o foco da mesma energia que antes era direcionada a você. Porque quem age assim não tem limites reais. Não tem lealdade real. Tem apenas conveniência. E quando um aliado percebe que foi usado, que foi manipulado, que foi posto como peça de um jogo que não entendia completamente, a reação nem sempre é discreta. Às vezes, essa pessoa vira, espontaneamente, a testemunha mais honesta sobre o que aconteceu. Não porque seja necessariamente boa, mas porque se sentiu traída pelo mesmo padrão que te traiu. E isso, combinado com tudo mais que está desmoronando, completa o colapso. E os aliados que ela conseguiu ao longo do caminho? A maioria foi atraída por algum tipo de interesse, por alguma promessa, por alguma conveniência. Não por lealdade verdadeira. E é por isso que agora, quando o castelo começa a cair, esses aliados são os primeiros a se distanciar. Alguns viram o jogo. Outros simplesmente não querem ser associados a quem está afundando. Esse isolamento que começa a acontecer em volta dela não é acidente. É consequência. A teia que ela teceu começa a apertar o próprio pescoço. Agora vem a parte que precisa ser dita com toda a clareza possível. Você não fez nada para que isso acontecesse. Não foi sua intenção. Não foi sua ação. Não foi nenhum tipo de retaliação da sua parte. Você não precisou se rebaixar. Não precisou ir ao mesmo nível. Não precisou sujar as mãos com o jogo sujo que ela jogou. E isso, ironicamente, é exatamente o que mais a consome.
porque ela esperava uma reação sua. Esperava que você entrasse no drama. Esperava que você se perdesse no emaranhado que ela criou. Esperava te ver pequena, reagindo, perdendo o controle. E você não deu a ela o que ela queria. Talvez sem nem perceber, talvez por exaustão, talvez por sabedoria. Você simplesmente continuou seguindo em frente. Não do jeito perfeito, não sem dor, não sem momentos de dúvida. Mas você continuou. E isso partiu algo nela. Uma pessoa que age por inveja só consegue se nutrir quando a vítima reage. Quando a vítima sofre visivelmente. Quando a vítima para, estagna, recua. É disso que essa energia se alimenta. Quando você seguiu em frente apesar de tudo, a fonte de alimentação secou. E aí o que estava vivo dentro desse ciclo torto começou a morrer. Lentamente, mas definitivamente. As máscaras começaram a cair. Não de uma vez. Não de forma dramática e espetacular, mas de um jeito silencioso e inevitável. As pessoas ao redor dela foram começando a perceber. O discurso começou a não fechar mais. As histórias foram perdendo consistência. As contradições foram aparecendo. Quem já a apoiou e validou começou a questionar. Quem já foi aliado começou a se distanciar. Quem já acreditou nela começou a enxergar o padrão que você já conhecia há muito tempo. Existe uma sensação muito específica quando o mundo começa a enxergar o que você já enxergava sozinha faz tempo. É um misto de alívio e tristeza. Alívio porque você não estava louca. Tristeza porque não é bonito ver alguém cair, mesmo quem te fez mal. Mas esse momento está chegando, ou já chegou. E a queda não é pequena. O que foi construído sobre engano não tem fundação. É como se cada mentira fosse um tijolo colocado em cima de areia. Por um tempo parece firme. Por um tempo a estrutura se sustenta, mas a areia não para de se mover. E em algum momento tudo cede de uma vez. É exatamente isso que está acontecendo com as letras que registraram cada intenção torta lançada em sua direção. Como se aquilo que parecia invisível de repente começasse a ganhar forma, a aparecer para quem precisa ver. O que acreditavam que nunca seria descoberto agora tem um rastro que não pode ser apagado. Pergunta sincera. Você já viveu o momento em que as pessoas ao redor começaram a perceber o que você já sabia? Quando a máscara de alguém caiu sem que você precisasse fazer nada? Se viveu, comenta aqui. Porque esse momento muda muita coisa por dentro da gente. E quero ouvir você. Você quer que eu continue chegando com essas mensagens na hora certa? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso faz toda a diferença para continuarmos juntas. Existe uma lei que não precisa da sua intervenção, da sua raiva, da sua vingança. Ela não precisa que você faça nada. Não precisa da sua atenção. Não precisa que você fique de olho nela funcionando. Ela simplesmente opera. É como a gravidade. Você não precisa pedir para a gravidade puxar algo para baixo. Você não precisa entender os mecanismos por trás disso. Você joga algo para cima e, em algum momento, isso desce. O que foi lançado contra você desce agora. Tudo que foi construído com a intenção de te prejudicar. Os planos, as palavras, as energias movidas, os esforços feitos para te ver cair. Tudo isso chegou num ponto de peso máximo. E o que sobe com força torta, desce com força dobrada. Não é sobre justiça humana. A justiça humana é falha, parcial, influenciável. Nem sempre chega. Nem sempre é proporcional. Estou falando de outra coisa. De um equilíbrio que vai além da lógica de causa e efeito que aprendemos. Um equilíbrio que opera na frequência das intenções. Você pode enganar as pessoas ao redor. Pode manter uma máscara por anos. Pode convencer o mundo de que é algo que não é. Mas você não engana a frequência. A intenção que carrega, de construir ou de destruir, de somar ou de subtrair, de cuidar ou de prejudicar. Essa intenção registra em algum lugar que está além da vista. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. E quando o acúmulo é grande demais, vem o retorno. No caso de quem trabalhou contra você, esse acúmulo foi imenso. Não foi um momento isolado de maldade. Não foi um impulso passageiro. Foi algo sustentado ao longo do tempo, alimentado ativamente, que envolveu planejamento, envolveu outras pessoas, envolveu recursos, materiais e energéticos. Quando algo assim retorna, o impacto não é pequeno. Áreas que pareciam estáveis começam a balançar. Coisas que pareciam garantidas escorregam das mãos. Relacionamentos que pareciam sólidos racham.
Aparências que foram cuidadosamente mantidas começam a mostrar as costuras. E a pessoa que estava no centro disso tudo começa a se ver cercada pelas consequências do que ela mesma gerou. E ela não tem mais controle. Não tem mais a mesma influência. Não tem mais a mesma capacidade de mover peças e manipular situações. Porque as peças que ela movia começaram a perceber que estavam sendo movidas. Agora preciso te falar sobre algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. A maior vitória que você pode ter nessa situação não é ver ela cair. A maior vitória, a que realmente importa, a que transforma, a que libera, é perceber que enquanto ela estava obcecada com sua queda, você estava, mesmo sem perceber completamente, construindo algo que ela nunca vai conseguir imitar. Porque o que você tem não é adquirido por estratégia, não é comprado, não é conquistado por artimanha. O que você tem vem de dentro. Vem de escolhas repetidas de fazer a coisa mais difícil, que é a coisa certa. Vem de ter continuado mesmo quando estava cansada. Vem de ter mantido integridade em momentos em que seria muito mais fácil baixar o nível. E isso ninguém tira de você. Isso não tem como ser destruído por fofoca, por bruxaria, por influência externa, por nenhuma força que venha de fora. O que é construído com verdade resiste. O que é construído com falsidade, não importa quão impressionante pareça, não dura. E é por isso que a queda de quem trabalhou contra você está sendo tão total. Não é uma pequena perda. É um colapso. Porque não havia nada de verdadeiro sustentando aquela estrutura. Agora, sobre você. Existe algo abrindo na sua trajetória que tem um peso diferente. Uma oportunidade que vai além do que você consegue ver agora. Uma porta que só pôde se abrir porque você não se corrompeu no processo. Porque você não virou o que tentaram fazer de você. As circunstâncias que pareciam te bloquear estão cedendo. Não de forma mágica, não sem esforço, mas algo que estava travado está se movendo. É como se o que estava sendo represado por uma resistência externa finalmente encontrasse caminho livre. E isso é diretamente proporcional ao que foi removido. Cada ação torta lançada contra você criava um tipo de resistência no seu caminho. Era como andar contra o vento. Você avançava, mas custava mais. Exigia mais força do que devia. Parecia mais difícil do que para outras pessoas. À medida que essas ações retornam ao ponto de origem, à medida que quem a gerou começa a absorver o peso delas, a resistência que você sentia diminui. Você vai notar isso de formas práticas, concretas. Vai perceber que algo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. Que uma conversa que estava travada começa a se mover. Que uma situação que parecia sem saída mostra uma saída que você não tinha visto antes. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque a frequência ao redor de você mudou. E quem está no centro de tudo isso, absorvendo o retorno do que gerou, está num processo que vai ser impossível de ignorar. Perda de estabilidade, de recursos, de influência, de relações que pareciam garantidas. Um processo que, de fora, pode parecer que veio do nada, mas que, para quem entende de onde vem, é a conclusão inevitável de um ciclo que começou muito antes. Esse é o momento em que você precisa estar firme no seu próprio centro. Porque quando a queda de quem te atacou se tornar visível, e ela vai se tornar, vai haver uma tentação. A tentação de se envolver, de comentar, de se posicionar, de alguma forma, participar do colapso. Não faça isso. Não porque você não merece ver a justiça acontecer. Você merece. Mas porque sua energia precisa estar direcionada para frente, não para trás. Cada segundo que você gasta olhando para o que está acontecendo com ela é um segundo que você tira de construir o que ainda está vindo para você. Deixa o universo fazer o trabalho dele. Ele está fazendo, sem precisar de você. Você já passou pelo mais difícil dessa fase. Agora é o momento de colher. Você passou por algo pesado porque carregava, junto com seu próprio peso, o peso da resistência externa. Agora que essa resistência está se desfazendo, a caminhada vai ser diferente. Não perfeita, não sem obstáculos, mas fundamentalmente diferente, mais leve. E isso aqui é exatamente o que muita gente ouviu e reconheceu como sua própria história. Se você se viu nesse relato, na resistência, no cansaço de avançar contra o vento, na sensação de que alguém estava sempre trabalhando contra você nos bastidores, comenta aqui embaixo. Conta como foi para você. Porque a sua história importa, e tem alguém ouvindo que precisa saber que não está sozinha. Agora vamos falar sobre o que está se movendo em direção a você. E quando digo em direção a você, estou falando de algo concreto. Não de esperança vaga. Não de promessa genérica.
mas de um conjunto de possibilidades que esteve represado por causa exatamente dessa resistência que estava sendo gerada externamente. O primeiro campo que começa a se abrir é o da estabilidade. Aquela sensação de pisar em chão firme que ficou comprometida por um tempo. Pode ter sido financeiro, pode ter sido emocional, pode ter sido nos relacionamentos, mas havia uma instabilidade que você não conseguia explicar completamente por fatores que você mesma gerava. Algo externo contribuía para isso. Com a remoção progressiva dessa influência, o chão começa a ficar sólido de novo. O segundo campo é o do reconhecimento. O que você é, o que você faz, a qualidade do que você constrói começa a ser visto de forma mais clara pelas pessoas ao redor. Não porque você vai fazer mais ou melhor, mas porque o ruído que distorcia a percepção alheia começa a diminuir. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Aquelas histórias que foram contadas sobre você, aquelas impressões falsas que foram plantadas, elas vão perdendo força à medida que a fonte delas perde credibilidade. E quem te afastou por causa dessas histórias vai ter que reavaliar. Alguns vão voltar, outros não vão. E você vai ter clareza suficiente para saber o que fazer com cada um. O terceiro campo é o da realização. Existe algo que você vem perseguindo, algo que faz parte de um sonho ou de uma meta concreta, que estava encontrando uma resistência desproporcional. O tipo de dificuldade que não bate com o esforço que você colocou. Esse bloqueio está se desfazendo. Não significa que o caminho vai ser sem trabalho. Significa que o trabalho vai começar a ter retorno na proporção que devia desde o início. E tem uma quarta coisa que quero te falar, que talvez seja a mais importante. A paz. Não a paz de quem não tem problemas. A paz de quem passou pelo fogo e descobriu o que não queima. A paz de quem sobreviveu a uma guerra que mal compreendia estar travando e saiu do outro lado de pé. Essa paz não tem como ser tirada por alguém de fora. Ela foi construída na dificuldade. Ela é sua. E ela vai ser a base de tudo que vem por aí. Quem tentou te destruir, na verdade, sem querer, te forjou. Cada ataque que você absorveu e não te derrubou te tornou mais resistente. Cada calúnia que você ouviu e não respondeu com o mesmo nível te tornou mais inteira. Cada vez que você continuou em frente quando teria sido mais fácil parar te mostrou do que você é capaz. Ela queria te ver no chão. Ajudou, sem saber, a te fazer mais firme em pé. Agora, sobre ela. O que está chegando em forma de consequência vai ser proporcional ao que foi investido. E foi muito. Foi muito tempo, muita energia, muito recurso, muita intenção ruim. A proporção da queda vai refletir isso. Não estou dizendo isso com satisfação. Estou dizendo isso com sobriedade. Porque é assim que a lei funciona. Sem emoção, sem preferências, sem exceções. O que está sendo vivido por ela agora, a instabilidade, as perdas, o isolamento, as coisas que se desfazem sem ela conseguir segurar, é o eco exato do que ela tentou criar para você. E ao contrário do que ela planejou para você, esse processo dela não tem saída rápida. Porque para sair dessa, ela precisaria de algo que não cultivou, honestidade consigo mesma, a capacidade de olhar para dentro e reconhecer o que criou, a disposição para mudar, para reparar, para tomar um caminho diferente. E enquanto ela não fizer isso, e pode ser que nunca faça, o ciclo continua exigindo. Você não precisa acompanhar isso. Não precisa saber dos detalhes. Não precisa ter acesso a cada capítulo da queda dela. Você precisa estar de frente para o que está vindo. E está vindo coisa boa. Existe um aspecto dessa situação que precisa ser dito com clareza porque muita gente nunca entende completamente enquanto está vivendo. A obsessão que essa pessoa tinha com a sua vida era doentia no sentido mais literal da palavra. Não era só interesse. Não era só inveja passageira. Era um acompanhamento sistemático de tudo que você fazia, de tudo que você postava, de tudo que chegava à vida de você. Como se a sua existência fosse um programa que ela assistia todos os dias e não conseguia parar. Ela sabia de coisas suas que você nem imagina que ela sabia. Rastreava suas redes. Perguntava por você para pessoas em comum. Ficava de olho em quem se aproximava de você, em quem você frequentava, se você estava em alguma relação ou não, se estava bem ou mal, se estava avançando ou estagnada. E cada informação coletada gerava uma reação dentro dela. Se você estava bem, havia raiva. Se você estava mal, havia uma satisfação que nunca durou muito, porque logo em seguida você se recompunha e a raiva voltava. Esse ciclo a consumiu por dentro de um jeito que você talvez não consiga dimensionar.
Porque enquanto você vivia, com seus problemas, seus desafios, suas alegrias, sua vida real, ela estava presa num loop mental que girava em torno de você sem que você nem soubesse. É como se a vida dela tivesse parado num determinado momento e você tivesse virado o ponto fixo ao redor do qual tudo girava. Um ponto fixo feito de inveja e rancor, mas um ponto fixo. E isso é uma prisão. E ela construiu para você, mas ficou nela. A ironia mais dura de tudo isso é que enquanto ela investia tempo, energia e recursos tentando paralisar a sua vida continuava. Às vezes mais devagar do que deveria. Às vezes com dificuldade desnecessária. Mas continuava. E a dela estava suspensa. Não havia crescimento real. Não havia projeto genuíno. Não havia construção que tivesse substância verdadeira. Porque toda a energia disponível estava sendo desperdiçada no esforço de te derrubar. E isso é o que a obsessão faz com quem a carrega. E agora, com o retorno de tudo isso chegando, ela está tendo que confrontar o resultado de anos investindo no lugar errado. Não só as consequências espirituais ou energéticas, mas as consequências muito práticas e materiais de ter negligenciado a própria vida enquanto tentava destruir a sua. Ela perdeu tempo que não volta. Perdeu oportunidades que não se repetem. Perdeu relações que poderiam ter sido genuínas se ela não tivesse as usado como peças de um jogo. Perdeu a chance de construir algo real enquanto estava obcecada em destruir o que você tinha. E você? Você ficou mais forte. Ficou mais clara. Ficou mais sólida. Nem sempre de forma visível. Nem sempre de forma que você mesma reconhecia no momento. Mas o processo de ter que se manter firme contra uma pressão constante forjou algo em você que não existia antes. Uma musculatura interna que só se desenvolve quando é exigida. E essa musculatura vai ser exatamente o que vai te sustentar no que vem a seguir, que, como já dissemos, é muito bom. Antes de terminar, preciso te pedir uma coisa. Se o que você ouviu hoje tocou em alguma coisa real, se você se reconheceu em algum trecho dessa mensagem, considere se inscrever aqui no canal. Cada inscrição é o que permite que eu continue aparecendo com essas mensagens exatamente quando você precisa. Se inscreve aqui. É simples e faz toda a diferença. Porque muita gente passa por um processo como esse, quando as águas finalmente acalmam, não sabe muito bem como ficar de pé na calmaria. O tumulto virou normal por tanto tempo que a paz parece estranha, quase suspeita. Isso é real e precisa ser dito. Quando o conflito externo diminui, quando a fonte de resistência perde força, surge um tipo de vácuo. Um silêncio que você não estava acostumada. E nesse silêncio, às vezes, aparecem coisas que o barulho do conflito encobria. Medos que precisam ser olhados, feridas que precisam de atenção, crenças sobre si mesma que foram plantadas no período de ataque e que ficaram, mesmo depois que o atacante foi embora. Esse é o trabalho mais honesto que existe. Não é glamouroso. Não tem retorno imediato. Não é o tipo de coisa que você conta para alguém e recebe aplauso. Mas é o que transforma quem você vai ser daqui para frente. O que foi lançado contra você deixou marcas. Não vou romantizar isso ou fingir que saiu sem deixar rastro. Você carregou peso que não era seu por um tempo. Absorveu energia torta. Viveu sob uma pressão que não deveria estar lá. E isso afeta. A pergunta não é se afetou. A pergunta é o que você vai fazer com os afetos que ficaram. Vai deixar que as histórias que ela contou sobre você se instalem como verdade? Vai carregar a desconfiança que esse período plantou como se fosse uma característica permanente sua? Vai deixar que o que aconteceu te feche para o que ainda vai chegar? Ou vai fazer o trabalho de separar o que é seu do que é dela? Porque muita coisa que você acabou carregando não é sua. A sensação de que você é muito difícil não é sua. Veio de quem tinha interesse em te fazer acreditar nisso. A ideia de que você pede demais, espera demais, merece menos, não é sua. Veio de quem precisava que você se diminuísse para se sentir grande. A dúvida sobre se você vai conseguir, se vai durar, se o que está construindo tem valor, não é completamente sua. Parte disso foi injetado. Agora é hora de devolver o que não pertence a você e de receber o que é seu de direito. Reconhecimento, estabilidade, oportunidades que chegam em proporção ao que você investiu, relações que têm peso real, uma vida que bate com quem você realmente é, não com quem tentaram fazer de você. Esse período que está abrindo não é sobre ser compensada pelo que sofreu. É sobre o campo de possibilidades que sempre deveria ter sido seu existindo finalmente sem interferência. Confie no que está sendo construído. Confie na base que você tem. Mesmo que pareça pequena,
Mesmo que não seja o que você imaginava que teria a essa altura, ela é real. Ela é sólida. Ela foi testada. E sobre ela, o que vem vai ter sustentação verdadeira. Tem uma coisa que preciso te perguntar agora, de frente. Você sabe o quanto custou continuar em pé? Sabe o quanto de energia você usou só para não cair num período em que havia pressão para isso acontecer? Provavelmente não faz ideia, porque na hora que está acontecendo a gente não para calcular. A gente só vai. Às vezes no automático. Às vezes por pura teimosia. Às vezes porque não tem outra opção. Mas agora, com algum distanciamento, você consegue ver que passou por algo que teria derrubado muita gente? Porque o que está chegando agora em termos de estabilidade, de reconhecimento, de oportunidades, não é sorte. É o retorno natural de quem continuou construindo mesmo com o vento contra. De quem não abandonou o próprio caráter para sobreviver ao ataque. De quem, mesmo nos momentos mais duros, não virou o que queriam que você virasse. E isso tem um valor que vai além do que se mensura. E esse valor se materializa. Não sempre da forma que esperamos. Não sempre no tempo que queremos. Mas ele se materializa. Porque o que é real tem substância. E substância não desaparece. Sobre a outra pessoa, sobre quem trabalhou ativamente contra você, existe uma última coisa que vale dizer. Em algum momento, a dor que ela está sentindo agora pode chegar de forma indireta. Uma notícia. Um comentário. Algo que te informe sobre o que está acontecendo com ela. E aí vai aparecer uma pergunta dentro de você sobre o que sentir em relação a isso. Não tenho resposta certa para isso. Cada pessoa é uma. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o que você sente não define quem você é. Você pode sentir alívio e ainda ser uma boa pessoa. Pode sentir tristeza e ainda estar do lado certo. Pode sentir uma mistura confusa de coisas que não fecham bem entre si e ainda estar completamente sã. O que importa é que você não invista o que vem nesse retorno que é dela. Cada segundo de energia que você direcionar para acompanhar a queda dela é um segundo que você tira do que está construindo para frente. E você tem muita coisa para construir para frente. Uma última coisa. Tudo que tentou te fazer cair acabou sendo documentado na frequência do que existe. Cada intenção torta, cada palavra dita com o propósito de ferir, cada movimento feito nas sombras para te prejudicar. Tudo isso existe em alguma camada que vai além da nossa compreensão habitual. É como se aquilo que acreditavam que nunca seria visto de repente começasse a ganhar forma, a se tornar legível por quem precisava enxergar. E tudo isso tem peso, tem consequência, tem retorno. Você não precisa gerenciar isso. Não precisa acompanhar. Não precisa cobrar. A lei cobra por você. E ela é muito mais precisa do que qualquer julgamento humano. Fique de frente para a sua vida. O que veio de trás já foi dado de volta. O que vem para frente é seu. Esse foi o recado de hoje. Se alguma parte disso te alcançou de um jeito que importa, comenta aqui embaixo. Me conta o que ficou. Me conta o que você sentiu. Me conta em qual trecho você se viu. Porque esse espaço é nosso, e a sua voz faz parte dele. E se você quer continuar recebendo essas mensagens, se inscreve aqui no canal e ativa o sino. Cada inscrição é o que mantém esse trabalho vivo. Até a próxima!